Planejamento Financeiro, comigo, professor Tiago Araújo, com Marlete Doug. O tema de hoje é Planejamento Financeiro e meios de pagamento. Existem diversos meios de pagamento: ao crediário próprio, cartão de crédito, cartão de débito, o dinheiro em espécie e as maquininhas. Cada sistema de pagamento tem vantagens e desvantagens. Em alguns paga-se aluguel, em outros você compra, mas a manutenção do equipamento pode ser cara. Além da questão das taxas de juros, das cobranças que são variadas, do risco de cada meio de pagamento. Na sua experiência, no seu setor, quais os meios de pagamento são mais vantajosos? Nós trabalhamos com crediário próprio. Nós financiamos o nosso revendedor, que a gente trabalha com revenda, não é o consumidor final. Então a gente, claro, estipula primeiro um crediário para esse cliente, verifica pelos meios que tem de como está a situação dele e faz o parcelamento, vamos dizer, para ele, né, em várias formas, em vários prazos. Claro, dependendo de cada um tem um critério para ser definido, mas a gente faz com financiamento próprio. Isso ao longo de um relacionamento também com o teu cliente, né? Isso foi construído com certeza, ao longo de um período. Exatamente. Então tu faz isso um crediário próprio da tua empresa para o teu cliente em formato de boleto. Exatamente, a maioria é por boleto bancário, né? Bancário. Ou emite junto com a nota, ou envia por e-mail, ou entrega junto lá com o produto, ou posta no banco, né? Aí varia muito da questão financeira aí, né? A identificação de que nesse momento prevalece a confiança com aqueles parceiros comerciais que já existiam, então. Exatamente, é isso aí. A parceria com clientes fortes, né, que dão respaldo, né, que sempre trabalharam com você, no caso, né. Então vem esse planejamento, essas conversas, é um ciclo de amizade, na realidade, né, ajudando um ao outro, né. Então, claro, sempre obedecendo os critérios de ter um limite de crédito para cada cliente, né? Dependendo do potencial de cada um. Então, hoje a Talgo em si, ela investe mais no crediário próprio, né? Nós temos até alguns benefícios para tentar sempre migrar o nosso cliente do cartão de crédito, do à vista, para o nosso crediário próprio. Temos estratégias internas, né? Porque a gente vê que a conversão do nosso cliente do crediário ela é muito mais alta do que a conversão do nosso cliente no cartão de crédito, né? Nós conseguimos gerar um fluxo futuro, né? De fluxo para dentro das lojas, né? Então, se eu vender para 1.000 clientes esse mesmo crediário, eu sei que no mês que vem, né, se tudo der certo, né, vai vir 1.000 pessoas na loja pagar o seu carnezinho, né? Se eu tivesse vendido para essas 1.000 pessoas no cartão de crédito, mês que vem elas vão pagar a fatura delas no cartão de crédito na casa delas e vão ficar em casa, né? Não vão vir até a minha loja. Então, assim, eu não gero uma oportunidade, uma nova oportunidade de venda. Por que eu vendo em 10 vezes, né? Eu tenho meu cliente 10 meses do ano dentro da minha loja, né? Voltando, né? A gente sabe que essa questão do carnezinho, o carnê, né, de ir à loja pagar, a gente vê que está começando a comodidade, né? Eu gostaria de pagar da minha casa, né, meu carnezinho, não gostaria de ter a loja, né, por causa do estacionamento, ou porque é um dia de chuva, ou porque é tão corrida a minha vida agora, né? Antes a minha vida era mais calma, né? Agora ela já está mais acelerada. Mas até o momento a gente ainda acredita muito no crediário próprio, estamos acreditando, né? A demanda não está baixando, ela está aumentando pelo fato do crédito, né? Um banco hoje é caro, né? Pegar dinheiro, né? Uma pessoa física sempre é caro pegar dinheiro, então para ir lá comprar à vista. Hoje nós estamos no à vista, a gente não está dando mais desconto, na época nós dávamos 10% de desconto, né? Hoje o desconto ele já não está mais visível dentro da loja, ele acontece ainda, mas se torna uma negociação interna, né? Com o cliente, vendedor e gerente, né? Então a gente está tentando migrar realmente mais para o nosso crediário, por oportunizar mais vendas futuramente, né? Hoje. Mas de negócio para negócio, né? Porque às vezes para mim pode ser vantajoso o crediário, para o outro, eu preciso de fluxo de caixa, então no momento eu preciso vender no cartão de débito porque eu consigo antecipar minhas, né? Consigo antecipar para botar dinheiro em caixa, então vai a estratégia. Pode ser que eu mudaria minha estratégia do dia para a noite. Mês que vem, por exemplo, eu poderia dedicar toda a minha venda a vender no cartão de crédito.
foco cartão de crédito, consigo, né, trabalhar diferente. Então vai muito da estratégia interna de cada um. Porque existe a questão da inadimplência, né? Sim. Assim, o cartão de crédito tem uma Certo. taxa, tem uma perda, tem uma garantia de recebimento. Sim. Enquanto no crediário tem o risco da inadimplência. Como vocês têm gerenciado isso? Pelo que tem se falado, tem valido a pena, né? Sim. Mas teve alguma quebra, teve alguma inadimplência? Tu consegues dar uma porcentagem, alguma ideia de como A funciona? inadimplência aumentou. Isso é fato, ela aumentou, né? Mas dentro do nosso esperado, assim, do que a gente imaginou, do cenário que a gente desenhou 3 cenários, né? O mais crítico, né? Aquele mais suportável, assim, que nós achávamos que como o mercado ia agir, e o cenário bom, né? Que a gente desenhou. Ele ficou no intermediário, ele não ficou no melhor cenário, né? Mas nós estamos conseguindo a nossa taxa de inadimplência, a gente acredita que até novembro ela vai se estabilizar o que nós tínhamos antes, né? Pelas ações que a gente está fazendo interno de cobrança e tudo mais, renegociações de dívidas e aquela coisa toda, né? Então assim, ela está para se estabilizar. A nossa preocupação maior, ela é para o ano que vem ainda. Nós tínhamos uma preocupação para setembro. Deu tudo certo, né? Porque a gente achou que ia acabar ali o dinheiro do governo, né? Aquele auxílio emergencial ia acabar, mas não acabou, foi estendido. Então manteve. A nossa preocupação é para janeiro, né? E essa taxa que seria normal, digamos assim, é de quantos por cento? 2, 3? A gente trabalha lá com uma taxa anual, que é o nosso parâmetro maior, né? Ela gira em torno de 2,20, já chegou a picos de 5, agora na pandemia ela chegou a 5, chegou a 7, né? Agora a gente está conseguindo baixar ela, né? Só que ela chegou a 7%. De inadimplência. No ano a gente desconsidera 60 dias, né? Desconsideramos 60 dias, a gente não considera a inadimplência total, e depois para trás ela chegou a 7%. Agora ela está em recuperação, né? É que como no varejo lá, no nosso varejo, nós chegamos de um mês, o que eu tinha para receber nesse mês, por exemplo, chega a dar 18% a 20% que eu não recebo no mês. No outro mês, no mês anterior, ele já baixa, e ele vai baixando. Porque 15 dias de atraso, às vezes a parcela está para o dia 15, a pessoa vai pagar no dia 5 do mês seguinte, então dá esse gap, né? Dá um gap bem grande. Então a gente chega, na pandemia nós chegamos a receber 50% nós tínhamos a receber. Aí não chega a ser um atraso, né? É um atraso. A gente não considera, 60 dias a gente não considera. Para lá a gente começa a monitorar. E é monitorado. E daí, o lojista, ele sempre, como que eu vou recuperar minha inadimplência? Né? Essa sempre é uma discussão nossa, né? Meu Deus, eu tenho que botar mais gente para cobrar? Eu tenho que ser mais efetivo na minha cobrança? Como que eu vou fazer? Vou mandar mensagem? Eu vou ligar? Eu vou ajuizar? E quando o problema está na liberação de crédito, né? Tipo, eu não deveria ter vendido R$1.000 para aquela pessoa, se ela tinha poder de compra de 300. Então, a política de crédito, de abertura de crédito. Então, a gente também já era, como a gente vai cobrar, porque vender. Aproveitaram esse período para repensar a liberação. Então, a gente, para o lojista passar a olhar como ele faz a liberação de crédito, não como melhorar a cobrança dele, tem que melhorar na entrada já. Essa é a minha dica sobre o crediário. E com o teu olhar de crescimento ordenado que vocês têm, né, já está pensando na 7ª loja, agora na 6ª loja, abriu o Rio do Sul recentemente. Sim. E com esse olhar de crediário, tu pensas em mudar a estratégia de crediário, cartão de crédito ou à vista conforme a localidade? Ou isso não faz parte do teu planejamento? Como tu comentou, né? Sim. Hoje o teu foco maior é o crediário, 80%. Mas chega a analisar por região essa questão do crediário? A gente tem lojas em cidades diferentes, né? Então a gente sente a inadimplência em uma cidade diferente da outra. E perfil de cidade também? Perfil de cidade. Uma cidade que tem um perfil mais consumidor, mais consumista, a inadimplência é maior. Tendência E a gente vê cidades mais tradicionais com inadimplência menor. Claro, né? Mas a gente procura oferecer também linha de crédito através de maquininhas. Eu trabalho com 2 maquininhas, uma rede bancária que eu alugo a máquina, né?
e outra é que eu adquiri a máquina. Então, a gente sempre avalia assim, geralmente eu vendo a crédito, onde tem um percentual menor, né? E a débito também, onde tem um percentual onde é mais vantajoso. Então, eu trabalho com as duas para mim poder sempre tirar uma maior vantagem em cima da maquininha, porque existe às vezes essa desvantagem de você adquirir a maquininha e pagar uma taxa alta. Então, tudo isso tem que ser analisado. Com certeza que a maquininha nos ajuda bastante, porque a gente tinha no passado muitas coisas fichadas, né? E hoje quase que 90%, eu diria até 99% dos valores pagou a dinheiro, né? Ou através da maquininha débito e crédito. E com isso, Moisés, o teu crediário próprio então já caiu em desuso. A princípio... Bastante. A gente tem assim, lá, assim, aquelas clientes mais antigas, que tem aquele hábito, mas que são confiáveis. Então isso a gente ainda mantém. Mas o restante a gente sempre oferece essas duas linhas de crédito, ou à vista, ou no crédito, ou no débito. E como tu havias comentado antes, tens um pacote promocional também para clientes mais assíduos e que também se torna vantajoso. Pode falar um pouquinho mais sobre esse teu pacote? Sim, justamente, a gente faz assim, pacotes para a pessoa economizar e até para a gente ter o cliente mais próximo da gente. Um exemplo, faz pacote mensal de unhas. O cliente faz 4 vezes a mão, 2 vezes o pé durante o mês, paga antecipado, um valor reduzido, que a gente dá até 30% do valor final, né? E para ser vantajoso realmente para cliente e para a gente ter serviço durante a semana, os dias mais que tem menos serviço, né, para não acumular muito no final de semana, porque a procura é muito grande no final de semana e a gente às vezes não consegue atender a todos, e com isso a gente consegue distribuir a demanda de serviços e ter serviço a semana inteira. E mostra um planejamento também da empresa, né? Justo. Esse pacote de serviços que vocês fazem representa, em termos de uso de capital, um crédito, de certa forma, né? Como é que funciona isso? Isso é mais o pagamento é antecipado ou vocês deixam o pagamento para o final? Isso é um crédito ou, na verdade, vocês recebem adiantado esse valor? No pacote sempre adiantado, justamente porque daí, se a cliente pagar, ela tem um compromisso de vir, porque a gente sabe que às vezes a cliente pagando no final, né, ela acaba furando esse dia. A gente dá uma margem, se a pessoa, esse final de semana eu não posso ir, vou na próxima semana, a gente consegue dar essa extensão para prestar o serviço, mas num determinado prazo, justamente para não se alongar muito e para que a gente possa ter outros clientes. No setor específico que eu tenho mais relação, nós trabalhamos com recebíveis duplicatas, trabalhamos com desconto bancário, trabalhamos com cobrança simples. Dificilmente você opera cartão, porque é uma relação mais empresarial, né? Não é de consumidor para fornecedor. Fundamentalmente você tem que ter todos os recebíveis à mostra no momento que você quiser negociá-los, tá? Ou para receber antecipadamente, ou para administrar cobrança. É fundamental que esse controle seja muito claro e muito rápido na atualização. Isso eu vejo uma forma bastante prática para você controlar essa situação. E sobre os meios de pagamento? É um setor bem específico, mas quais são os meios de pagamento disponíveis? Como alterou os meios de pagamento, né, nesse momento? Tivemos algumas alternâncias. Falando do meu setor, né, então, antes, por exemplo, o cliente que ele tinha uma classificação de mercado mediana, ele conseguia vir comprar com taxa legal ainda,
né? Até foi uma implantação que tivemos há uns anos atrás do crédito positivo, que esse crédito positivo ele te dá uma taxa, vamos falar de financiamento, né? Então ele te dá uma taxa de acordo com a tua classificação, de acordo com o teu histórico de mercado. Então antes uma classificação mediana vinha e comprava praticamente com a mesma taxa da classificação excelente. Então hoje se limitou bastante. E também muitos comércios, fugindo do meu setor, eles aprenderam a ter uma organização melhor interna, a questão do crediário, o cliente está comprando mais à vista, a própria loja está liberando menos o crediário, por questão também de... Aí voltamos para fluxo de caixa, para capital de giro, para estoque, para que consiga fazer a reposição do estoque, que não adianta só tu vender e vender desenfreadamente de qualquer forma. Então nós temos que ter essa preocupação. Da mesma forma que o cliente também tem a preocupação de querer comprar e pagar. Certo? Então assim, o crédito está no mercado, né? O mercado ele se mantém comprador, vem crescendo, porém pessoas, os aventureiros, as pessoas que antes compravam, hoje, né, que não têm sua classificação de mercado de mediana para boa, hoje essas pessoas elas estão se limitando a comprar aquilo que elas compraram já no passado. Então o mercado ele deu uma enxugada. A gente está trabalhando hoje com margens menores, a gente talvez até esteja vendendo um pouco menos, porém a minha instituição fica enxuta. A minha organização ela está firme, ela está sólida. Eu vejo muito mais vantajoso o cartão. Só que a gente sabe que hoje numa compra que você vai fazer com um valor agregado bem maior, o parcelamento no cartão ele te dá um retorno em muito mais tempo. Então hoje é um planejamento que a gente vem fazendo há muito tempo para realmente estender, né, um parcelamento com cartão, mas nós estamos tentando levar ao máximo que nós podemos o nosso crediário, a nossa forma de pagamento, nossa opção para o cliente, para o cartão com mais prazo, com mais crédito, né, para também estar facilitando a vida dele lá na compra final. Mas sim, a maquininha de cartão é uma coisa que hoje nós temos conversa diariamente, né, com as instituições que oferecem as maquininhas. Hoje a gente sabe que tem uma gama de produtos, né, de maquininha de cartão bem diversificada, com várias marcas, vinculadas a diversas instituições financeiras. Então é uma coisa que... O que eu preciso olhar? A taxa de aluguel que essas maquininhas impõem pra gente, a taxa de crédito, né, e a taxa de débito. Então hoje é uma coisa que a gente olha nas maquininhas de cartão. Quanto que é a minha taxa de débito, quanto que é a minha taxa de crédito, o parcelado em até 6 vezes, até 12 e dali por diante. Então eu preciso saber como eu vou fazer a minha margem de preço para estar podendo também oferecer isso para o meu cliente. Porque eu não posso fazer um preço X e perder tantos por cento a mais em cima daquele preço porque eu não calculei na margem, né? Então hoje a gente tenta conciliar as duas coisas. Então olhar para o preço, para a margem de preço para o meu cliente, mas também olhando para o tipo de forma de pagamento que eu consigo oferecer para ele. Hoje nós trabalhamos com crediário próprio, trabalhamos com boleto, as próprias maquininhas de cartão, né? E pagamento normal, à vista, enfim, dependendo, tudo depende do que o cliente vai, a forma que o cliente vai querer fazer. Hoje o cliente quer pagar à vista, obviamente ele vai ter mais desconto, né? A gente sabe que no comércio em geral é assim, sempre que você quer pagar à vista, você consegue um pouco mais de desconto. Mas se você, naquele momento, eu paguei a minha casa praticamente toda à vista, mas no final eu precisei parcelar, a gente vai fazer também. Né? Então vai parcelar no crediário próprio da loja, vai parcelar na maquininha do cartão, como for mais cômodo para o cliente. Então a gente tem essas modalidades hoje de pagamento para oferecer para o nosso cliente. Nayara, proporcionalmente, né? A tua loja ela ainda tem mais o crediário próprio ou já conseguiu direcionar uma boa parte para as maquininhas? Gradativamente a gente vem direcionando para as maquininhas, mas ainda trabalhamos com bastante crediário próprio. Nós temos hoje 4 lojas, né? O meu pai começou com a nossa loja de Dalberge, que é uma loja de bairro, há 24 anos atrás, né? E a gente percebe que é uma coisa cultural.
Então, compramos a loja no centro, temos uma loja em Piúna e agora temos a quarta loja em Rio do Sul. Então, eu arrisco a dizer que nós temos 4 públicos diferentes e são 4 culturas diferentes. Então, você tem obviamente nós temos a nossa política de empresa, né, nas 4 lojas da mesma forma, mas a gente percebe uma diferença no cliente, na forma de pagar, na forma de comprar, na forma de negociar. E o meu crediário próprio, ele ainda hoje, ele é uma coisa que ele ainda é muito utilizado. Então a gente está tentando direcionar ele para formas diferentes para que ele fique saudável, né? A empresa precisa dele, mas precisa também que ele seja saudável. Então nós tentamos levar sempre da forma mais certa e correta possível os meios de cobrança e lembretes para o cliente. Então estamos procurando N situações hoje de crediário para poder estar lembrando o cliente que a cobrança dele vai vencer, né? Para estar ligando, né? Lembrando que venceu, informando ele de tudo que pode acontecer se a parcela dele vencer, ou né, vamos renegociar então para você não ficar pagando juro, enfim. Então hoje a gente tem essas formas de oferecer para o cliente para que fique bom para o cliente e para a empresa. Mas o crediário próprio então é uma coisa que a gente está tentando mudar na empresa. Hoje a gente sabe que ele é necessário, mas também que ele tem as suas dificuldades, né? Ele apresenta as suas dificuldades. Então a gente está tentando tornar ele o mais saudável possível. Os sistemas de crédito, né, de pagamento eletrônico, eles ajudam na redução da inadimplência, porque o risco, você transfere o risco, né? E existe, você visualiza alguma desvantagem, além da questão das taxas e dos juros em si? Teve alguma experiência assim, de algum cuidado que o empresário deve ter nesses contratos com essas instituições? Hoje o que eu entendo, eu já tive algumas situações com essas instituições de maquininha do cartão, mas eu acho que se a gente fizer um bom contrato de ambos os lados, né, tá realmente vinculando, eu tenho uma taxa que deve ser praticada sempre, da mesma forma, eu tenho uma taxa de aluguel ou uma isenção de aluguel, seja lá como for a negociação, acho que num contrato bem feito ela deve ser mantida, porque hoje o que a gente, é uma experiência que eu já tive inclusive, se fala muito em antecipação de cartão, né? A gente escuta muito sobre as antecipações de cartão. Você tem um crediário já com as maquininhas, porque acaba ficando mais para frente, você quer antecipar? Não quer antecipar. Então, você tem vários vendedores aí dessas instituições te ligando e te oferecendo uma antecipação de cartão. E a gente até, aconteceu uma vez um tempo atrás, que eu estava conversando com o coordenador hoje da instituição que a nossa empresa trabalha, e foi constatado, né, nas conferências dos cartões, dos aluguéis, enfim, que havia sido feita uma antecipação de cartão sem o nosso consentimento. Então, nós fomos atrás de quando foi feito isso, com quem que foi feito isso, e a instituição me ressarciu, né? Mas depois de muita burocracia. Então, acho que é um cuidado que se tem que ter, né? Porque você não pode combinar uma coisa com o cliente e praticar outra. Hoje eu não posso fazer isso com o meu cliente, eu entendo que essas instituições também não podem estar fazendo isso com nós que somos os clientes deles, né? Então, é um cuidado que a gente tem, né? Hoje a gente confere todos os nossos cartões, as negociações, se for parcelado em 12 vezes eu preciso saber se ele está entrando na taxa correta, se ele está entrando nas 12 vezes, nas 12 parcelas, nos dias que realmente que foram propostos ali quando houve parcelamento, sabe? Então a gente acompanha isso diariamente para realmente ter essa certeza de que tudo está funcionando conforme combinado, porque hoje o giro de cartão ele é muito alto, né? Então você tem todos os dias que você passa diariamente cartão nas lojas com N valores de compra, né? De compras de R$10 até 1.000, 2.000, 10.000. Então precisa ter esse cuidado, né? Porque qualquer taxa que saia fora do teu combinado, do teu contexto, você está perdendo. Então precisa ter isso tudo muito alinhado, sabe?